Olá, mestrandos e mestrandas da disciplina Metodologia de Pesquisa em Linguística Aplicada. Estamos hoje na sexta semana da nossa disciplina e o assunto, esta sexta semana está dividida em duas partes. A primeira parte é como fazer referências no final do trabalho, ou seja, do artigo ou da dissertação, como fazer as referências de todos aqueles autores que foram citados ao longo do texto. Na semana passada, nós estudamos como fazer as citações literais ou não literais, como indicar o autor, o ano, a página. Se fosse citação literal, haveria necessidade de indicar a página ao longo do texto. Agora, nós precisamos saber como fazer a referência completa daqueles autores mencionados. Então, a primeira coisa importante é que o termo é referências. Olha, vejam aqui na norma ABNT 6023. Nós temos o costume de falar referências bibliográficas e até escrever referências bibliográficas. Mas é bom atentar que o bibliográficas caiu, né? Antigamente se usava isso. Agora o termo é apenas referências, porque nós podemos fazer referências de livros, de revistas, de todo quanto é material que aparece na internet, de vídeos, de música, de pintura, de quadro, enfim, né? Uma gama enorme de materiais que podem ser referenciados. Então usamos apenas o termo referência. No plural, geralmente, porque nunca será uma, né? Então, referências. Outra coisa importante sobre isso é que apenas e tão somente aqueles autores que foram citados ao longo do texto é que entram nessa lista de referências, tá? Não é para citar tudo que você leu e que contribuiu para a sua formação, para o seu conhecimento sobre o tema, não. Só interessa para o leitor, exato para você, claro que interessa tudo que você leu, né? Que foi importante para a sua formação. Mas para o leitor daquele seu trabalho, seja um artigo ou uma dissertação, só interessa aqueles que você citou, tá? Então isso é muito importante a gente sempre conferir bem. Se está citado no texto, tem que estar na referência no final. Se está na referência no final, tem que estar citado no texto, tá? Bom, e como fazer essas referências? Nós temos essa norma da ABNT, a ABNT 6023, né, que nós vamos ver agora. É uma norma longa, olha, estou rolando aqui para vocês verem o final da primeira página, ela tem 68 páginas. Bom, isso significa que não vai dar aqui para nós, mandei já para vocês por e-mail essa norma, não vai dar aqui para nós falarmos de todos os detalhes da norma toda, né? Eu gostaria de comentar rapidamente com vocês alguns aspectos. Olha, se vocês forem ver, ela começa com um sumário, então o sumário, né, traz todos os itens aqui inicialmente, como a norma vai definindo os termos, o que são elementos de referência, da referência, os essenciais, os complementares, as regras gerais. Depois ela começa a fazer exemplificações. Então é muito útil ler a norma, consultá-la, porque ela traz exemplos, né, de cada item. Por exemplo, começa aqui no item 7 da norma, na seção 7, é que começam os modelos de referências. Então, começa como você cita um texto, uma monografia no todo, seja um livro, ou seja uma revista no todo, como você cita partes, como você cita publicação periódica, quer dizer, revistas, não é? Artigos em revistas. Então tem aqui todas, como você cita evento, parte de evento. Olha, não é muito comum da nossa área nós citarmos evento, mas existe uma norma, né, para uma regra que
uma norma para fazer essa citação, como você cita patente, por exemplo. Patente também é uma coisa que na nossa área não se cita. Documento jurídico, legislação em meio eletrônico, jurisprudência, atos administrativos, documentos civis. Então, talvez todas essas possibilidades de citação aqui nós não vamos usar na área de linguística aplicada, muito provavelmente. Mas é bom você saber que existe norma para isso. Tem aqui na norma um exemplo, aliás, um não. Em geral, tem de cada item desses, tem vários exemplos, né? E se você precisar, vai lá e olha. Documento audiovisual, talvez até nós já precisemos citar na área de linguística aplicada, né? Quem faz pesquisa com essas questões aí de multiletramentos, talvez utilizou, olha, filmes, vídeos, documento sonoro, talvez isso aqui seja possível de uma pesquisa em linguística aplicada precisar citar, né? Partitura, olha, talvez aqui já não, né? O pessoal da música é que vai fazer esse tipo de citação. Olha, documento iconográfico, cartográfico, reparem, então tem uma série de informações nessa norma que não nos interessam no primeiro momento. Então, nós não vamos focar nisso. Nesse item 8, nessa seção 8, é uma seção interessante porque ela vai explicando cada uma das partes de uma referência e as possibilidades de variação, quando não tem o termo ou aquela informação, como é que você faz. Então, também vale a pena dar uma lida geral aqui para se familiarizar. Obviamente, ninguém vai decorar todos esses detalhes da norma, mas é bom você saber que existe. E no caso da dúvida, você vai lá e pesquisa, né? Então, a norma é grande, tem tudo isso aqui. Nós não vamos, para facilitar a nossa... Eu estou rolando aqui para chegar no primeiro exemplo, né? Para facilitar um pouquinho os nossos exercícios em sala de aula, eu selecionei aqueles casos que são mais comuns. Não estou dizendo que sejam os únicos, né? Mas os mais comuns nas nossas citações na linguística aplicada, para nós podermos praticar um pouquinho e sempre tendo a norma na mão, mas para facilitar um pouco a consulta, eu fiz um negócio que eu chamei de resumão das normas da ABNT, que eu também mandei para vocês, daqui a pouco vou mostrar aqui e comentar, né? Então, olha, nessa seção 6 da norma tem as regras gerais de apresentação, então coisas que são importantes de a gente observar, né? Que todas as citações, as referências aqui mencionadas, elas terão elementos essenciais, quer dizer, é o mínimo que você precisa sempre colocar na referência, e elementos complementares, outras informações que também podem ser acrescentadas, geralmente no final da referência. Em geral, as revistas acadêmicas, por exemplo, eliminam os elementos complementares, porque senão a referência começa a ficar muito grande, né, e toma muito espaço. Nas dissertações também, em geral, nós não usamos os elementos complementares, porque o nome diz, são complementares, não são essenciais para a identificação da obra, ocupam espaço, acaba dando um pouquinho mais de trabalho para você digitar todas aquelas informações. Então é importante nós nos determos nos elementos essenciais das citações. Fazendo direito os elementos essenciais já está ótimo, né? E para compor então cada referência, essa seção 6.3 aqui é bem interessante de ser lembrada. Olha, as referências devem ser elaboradas em espaço simples, porque reparem que os artigos, as dissertações, o texto dos artigos e das dissertações normalmente está em espaço 1,5. Quando chega nas referências, a gente tem que manter o tamanho da letra, tamanho 12, que normalmente se usa o 12, mas a gente diminui o espaço entre linhas.
tá? Espaço simples, então a referência fica mais coladinha, mais juntinha, alinhadas à margem esquerda do texto. Elas ficam alinhadas, então, aqui na margem esquerda e aqui na margem direita, não. Você não deixa, por exemplo, olha, esse texto aqui tá alinhado, né? Tá naquele justificado que a gente fala. Mas na hora das referências, e vocês vão ver especialmente porque quando a gente tem que citar, quando elas estão na internet, disponível e colocar todo o endereço da internet, ele é de forma como que uma palavra, né, enorme, que não pode ser cortada para ir para outra linha. Então fica muito ruim se essa margem direita se ela estiver assim justificada, acabam às vezes ficando duas palavras aqui numa linha, e aí o Word separa essas duas palavras, fica aquele buraco, vamos dizer assim, na linha, fica muito feio. Então, as referências ficam melhores com essa margem solta, sem ser justificada, sem ser alinhada, porque aí o ajuste que o Word faz nas palavras, na frase, acaba dando uma estética melhor. Então, as referências em espaço simples, alinhadas só na margem esquerda e não na direita, separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples. Isso aqui é uma coisa interessante. Se a gente fizer imagine um artigo que tem 10 referências no final. Se você puser as referências no espaço simples, uma linha coladinha na outra, e você não pular uma linha entre uma e outra, vai ficar um bloco de informações assim, muito difícil do leitor separar onde termina uma, onde começa a outra. Então, você pulando uma linha, fica muito bonitinho, você vê uma por uma. Aí você pode pensar, mas por que não deixei no espaço um e-mail que estava o texto e pulo uma linha? Porque isso ocuparia muito mais espaço, percebe? As referências no espaço 1,5, você ainda pulando uma linha entre uma e outra, iriam gastar, 2 páginas a mais, talvez. Então é uma questão de economia mesmo, mas também é de estética, sabe? Fica mais bonito para você ler e ver, visualizar assim. Então, uma linha de espaço entre uma referência e outra. A pontuação deve ser uniforme para todas as referências. Nos exercícios que nós vamos fazer, eu vou chamar bastante a atenção de vocês para esse negócio de pontuação. Tem que seguir a pontuação que está no modelo dado pela norma. Onde é ponto, onde é ponto e vírgula é ponto e vírgula, onde é vírgula. A gente não tem que inventar pontuação, tem que seguir exatamente a pontuação da norma. Os elementos essenciais, aqui vem algumas observações que eu vou pular, né? Então, só gostaria de mostrar para vocês mais esse pedacinho da norma e a gente vai para o nosso exercício. Por exemplo, olha, então no item, na seção 7, modelos de referência, e agora é nessa seção 7 que vem tudo que existe de possibilidade de fazer referência de acordo com essa norma. A primeira é a monografia no todo. Então, por exemplo, inclui um livro, ou folheto, né, livro, dicionário, enciclopédia, tese, dissertação, trabalho de conclusão, enfim, um volume e o que você vai citar no todo. O mais comum no nosso caso é citar livro, né, às vezes também dissertação. Então vejam o que diz o item 7.1. Os elementos essenciais para livro são autor, nessa ordem, tá? Sempre na ordem em que a norma apresenta aqui, é a ordem que você vai ver aqui na referência. Olha, aqui tem um exemplo de uma referência com elementos essenciais. Autor, subtítulo, se houver, não é sempre que o livro tem, o artigo ou a dissertação tem subtítulo, né? Edição, se houver, local em que foi editado, nome da cidade, editora e data de publicação. No caso de livro é só ano. No caso de revista, às vezes tem mês e ano, né? Olhem aqui no exemplo.
A gente começa pelo autor, mas começa pelo sobrenome em maiúsculas, vírgula e o nome. Anteriormente, aqui eu pulei essa parte da norma, vocês vão ler que o nome do autor pode ser abreviado ou não. Aí é uma questão de opção, tá? Apenas que é importante que você mantenha um padrão. Se você abreviou em um, você abrevia em todos. Em dissertação, assim, eu acho mais interessante deixar pelo menos o primeiro nome por extenso. Até para a gente saber se é homem, se é mulher, para depois poder fazer aquela citação do tipo o autor ou a autora, né? Se a gente abrevia, às vezes não sabe direito se é homem ou mulher. Então, quando são vários nomes, aí é interessante abreviar os outros sobrenomes, como o meu, né, que é um nome muito grande, abrevia os do meio. Mas o sobrenome em letras maiúsculas, vírgula, e o primeiro nome, pelo menos por extenso. Mas, se você não tiver muito espaço, às vezes nós estamos fazendo artigo para revista, e a revista pede assim, fala que o artigo tem que ter no máximo 15 páginas, por exemplo. Aí você faz o seu artigo, quando você vê, deu 16. Aí você tem que começar a cortar alguma coisa. E às vezes abreviar os nomes aqui, você já ganha uma linha, porque às vezes o finalzinho da referência está em duas palavras na linha seguinte. Quando você abrevia o nome, você consegue que aquelas palavras pulem para a linha anterior e você já vai ganhando espaço. Então, às vezes o espaço é muito importante. Então, abreviar vai ser importante, né? Então, ó, sobrenome, vírgula, nome, ponto. Atentem para esse ponto. Ponto. Aí vem o nome, no caso aqui é o nome do livro, né? Vocês reparem que o nome do livro está em negrito. Então, a norma diz que a gente precisa dar destaque ao nome do livro, ou nome, né? Título do livro, ou título, o nome da revista, do periódico. Subtítulo não leva destaque, tá? Aqui nós só temos um título. Se esse livro tivesse um subtítulo, ele não estaria em negrito. Depois a gente procura um exemplo aqui para mostrar. Apenas o título ou o nome do livro é que vai com destaque. E que tipo de destaque? São 3 possibilidades. Negrito, que é o caso que está aqui, itálico ou grifo. Você escolhe o que você gostar mais. Uma vez que fez um, faz todos daquela lista com o mesmo destaque. Aqui tem, ó, 4.ed. Quer dizer, 4ª edição. É interessante notar que os livros, quando eles são a primeira edição, não aparece escrito no livro que é primeira edição. Quando você pega um livro e não está escrito qual edição é porque é a primeira. A partir da segunda, a editora já começa a anotar, segunda edição, terceira edição. E a norma da ABNT vai dizer que naquela seção 8 lá, a seguir, né, que explica melhor cada um desses elementos aqui da referência, a norma explica que a edição tem que ser mencionada quando aparecer na obra. E eu estou já dando a dica para vocês que só vai aparecer na obra se for a partir da segunda edição. Essa era a 4ª. Então, reparem que não tem que pôr aquele Azinho de 4ª, que sabe aquele A sobrescrito? Não, é ponto mesmo. É assim que a norma da BNT coloca em todos os exemplos. Então, a gente não tem que inventar moda, tá? É o número 4, ponto, a gente lê como 4ª. ED, ponto, que é de edição. E esse E é minúsculo. Isso é um pouco problemático quando nós estamos digitando no Word. Nesse sentido, a norma não foi muito boazinha com a gente, né? Porque quando você põe o ponto, o Word automaticamente coloca essa... E como isso estava depois de um outro ponto, ele coloca esse E de maiúscula. A gente tem que voltar e arrumar e pôr minúsculo. Então, é meio chatinho. Petrópolis é o nome da cidade. 2 pontos. Olha, reparem isso que é importante. Assim
cidade, dois pontos, depois vem o nome da editora e depois o ano. Em geral, os alunos têm muita dificuldade com digitação. Às vezes põe uma coisa importante: o ponto, dois pontos, a vírgula, sempre ficam colados na palavra anterior. O espaço vem depois. Então você não pode dar espaço e depois pôr dois pontos. Não, você põe o nome da cidade, dois pontos colados, depois é que você dá o espaço. E assim vai, vírgula também, colada na palavra anterior, depois é que vem o espaço. O ponto, colado na palavra anterior, depois é que vem o espaço. Então, nome da cidade, dois pontos, editora. Aqui note que a norma da ABNT fala que a gente não precisa escrever editora, só coloca o nome da editora. Vozes. O nome seria, talvez no livro você olhe, está escrito Editora Vozes, mas aqui você não precisa dizer, escrever, né, explicitamente editora. Por quê? Porque pelo local em que está aqui na citação, na referência, você sabe que esse é o local de colocar o nome da editora. E como a norma da ABNT quer fazer uma coisa bem compacta, bem simplificada, evitar o máximo possível palavras desnecessárias, então você não precisa pôr isso, porque é óbvio que todo mundo já sabe se você souber a norma, né? Aliás, essa é uma das coisas importantes, né? Um dos motivos pelos quais é importante a gente conhecer essa norma é também para saber ler as referências. Quando você está lendo um artigo, está lendo uma dissertação, você conseguir entender o que é aquilo, o que a pessoa consultou, né? Mesmo se for em língua estrangeira, nós vamos seguir essa mesma ordem de apresentação dos elementos. Então, só vai estar escrito na língua estrangeira do trabalho que você consultou. Mas pela posição, inclusive, mesmo que você não conheça muito bem aquela língua estrangeira, você já consegue inferir o que é o nome da cidade, o que é o nome da editora, tá bom? Então, Vozes é a editora, vírgula, 2010 o ano de publicação, ponto. Eu canso, mas quando eu falo canso, eu canso mesmo de corrigir trabalhos dos meus alunos e até das minhas meus orientandos. Depois de todas essas aulas de metodologia, a gente faz um monte de exercício e quando as pessoas vão fazer as suas referências para os artigos ou para a dissertação, esquecem de pôr o ponto no final ou esquecem esses detalhes aqui. Então, vamos ficar atentos, precisamos fazer bonitinho. Essa mesma referência aqui, ela tá exemplificada aqui embaixo na norma com elementos complementares. Olha, o que são elementos complementares que eles exemplificaram aqui? Esses daqui, olha, por exemplo, 165p, quer dizer que esse livro tem 165 páginas, 18 centímetros, que esse livro é o tamanho, né, a altura dele. Cadernos de gestão, volume 4, é a coleção a que ele pertence. Em que páginas que tem a bibliografia, o ISBN do livro, que é esse número de registro que todos os livros têm. Então, reparem, são elementos que não fazem muita diferença, não são tão importantes, digamos assim, para o leitor, né? Então, aqui a norma só exemplifica que é possível, se você quiser colocar por algum motivo, mas, em geral, não vamos colocar. Vamos fazer apenas essa referência básica, que é o que interessa e já dá bastante trabalho para fazer direitinho, bonitinho, né? Então, aqui a norma vem exemplificando mais um monte de coisa que nós não vamos ver agora, porque é muito detalhe. Vocês têm a norma aí para dar uma olhada. Então, agora eu queria mostrar para vocês rapidamente o resumão das normas da ABNT. Eu iniciei o resumão colocando exemplos de como fazer as citações. Eu já tinha mandado isso para vocês na semana passada, né? As primeiras páginas falam de citações, que nós já praticamos na semana passada, e depois, aqui a partir da página 3,
a exemplificação da norma com alguns casos que eu retirei, todos são exemplos que eu tirei lá da norma, e fui acrescentando aqui os balõezinhos com observações, né, dos casos mais comuns que podem nos ajudar aí na hora de fazer os nossos trabalhos. Então, vocês têm isso aqui, tá? Muito bom. Uma outra coisa interessante de notar, uma das mudanças, né, da norma da ABNT, que até a norma anterior, quando na lista o mesmo autor vinha referenciado mais de uma vez, por exemplo, Marcuski, um autor que nós gostamos tanto na linguística aplicada, né? E tinha 3 textos do Marcuski. Na primeira referência tinha o nome dele completo, Marcuski, Luiz Antônio e o restante da referência. Na segunda, para não repetir o Marcuski, Luiz Antônio de novo, colocava-se um tracinho de 6 toques assim, para aquele tracinho pequeno, ponto que substituía o nome, lembram? Agora, a norma da ABNT acabou com esse tracinho, tá? Não tem mais esse tracinho. Ou seja, a gente tem que repetir o nome do autor 3, 4 vezes, se ele for citado, não tem problema, mas vai ter que repetir, não tem mais esse tracinho. Então, aqui nesse resumão, eu fui colocando as observações, né? Os casos que me parecem mais importantes para nós. Tá, vocês já receberam, então tem aí para consultar. E agora eu queria mostrar para vocês o exercício, o material da aula de hoje. Eu mandei para vocês sexta semana, referências, exercício para entregar, para vocês me mandarem por e-mail, né? Eu fiz uma certa síntese aqui daquilo que nós já falamos, né? Da abreviação dos nomes dos autores, do destaque, regras que valem para qualquer citação, seja de livro, de capítulo, de artigo, de dissertação, que o subtítulo não recebe destaque, que a margem direita não deve ser justificada, né? Quer dizer, não deve ser alinhada. Neste caso aqui, olha, a opção, essa opção aqui que a gente tem que fazer. Estão vendo aqui no menu do Word, quando a gente pede para alinhar só a margem esquerda e a direita fica irregular. Na lista de referências é isso que nós vamos fazer. Que a edição só é indicada a partir da segunda. Para documentos em e-mail eletrônico, nós temos que acrescentar, né, o que é, se é um CD, se é um DVD, E para documentos disponíveis online, nós temos que acrescentar a informação que ele é disponível em, colocar isso aqui, ó, disponível em, colocar o endereço e a data de acesso em. Por que isso é importante? Bom, hoje em dia todas as revistas acadêmicas estão na internet, então agora ficou mais chatinho, porque toda citação, toda referência de artigo em revista acadêmica, a gente vai precisar colocar o endereço eletrônico da revista. E a data, é importante colocar a data do acesso, porque às vezes isso sai do ar, né? Então, daqui a alguns anos alguém vai procurar e falar, mas eu não encontrei lá, então vai ver que ela mentiu no trabalho dela, que existia essa revista e não existe mais, e não existe, não. Então, a gente sabe que naquele dia em que você acessou existia, estava disponível. Depois, se sair do ar, daí não é problema seu, mas você registra quando fez o acesso, né? Nós vamos ver exemplos abaixo. E, enfim, aí o que eu propus aqui de exercício, então? A seguir, eu fui colocando cada caso, vou aumentar aqui um pouquinho mais. Por exemplo, referência de um autor. Eu copiei lá da norma da ABNT o pedacinho em que ela fala sobre monografia no todo e um exemplo de um autor da norma da ABNT. Isso que está aqui no quadro está correto. Eu recortei e colei da norma da ABNT.
E aí eu proponho que você corrija essas 3 referências que estão aqui embaixo, supostamente escritas por algum aluno. Na verdade, algumas são erros que eu tirei de trabalhos de alunos, outras são referências que estavam corretas e eu dei uma estragada nelas aqui para a gente fazer o exercício, tá? Então, o que eu quero que vocês atentem para o seguinte fato. Vocês têm aqui nessas referências todos os elementos necessários. Dá para corrigir com o que tem aqui, tá? Não vai ficar faltando assim nenhuma informação. O que tem de errado aqui? Às vezes o destaque está no lugar errado, o negrito ou o itálico está no lugar errado, ou as maiúsculas estão na palavra errada, ou elementos estão na ordem trocada, ou falta ponto. Quer ver? Vamos ver essa. Cereja, William, Roberto, ponto. Até aqui tá certo. Esse Roberto está por extenso, não é errado de acordo com a norma. Se a gente quiser, pode abreviar. R ponto, pode, mas se quiser deixar assim, tudo bem. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho mais, tá? Pra gente ver isso, olha. Olha o título. Ensino de literatura, uma proposta dialógica para o trabalho com literatura. Tem 2 pontos aqui. Então, quer dizer que daqui para frente, uma proposta dialógica, isso aqui é subtítulo, certo? Vocês observem que está tudo com o título e o subtítulo estão com itálico, estão com destaque. Então, aqui nós encontramos um erro, ó. O subtítulo não leva itálico. Então, para você corrigir isso, você tem que ir lá e tirar o itálico aqui do subtítulo. Ó, já está corrigido. Você pode falar, mas eu não gostei desse destaque de itálico. Eu posso colocar um destaque de negrito? Pode, mas aí você tem que tirar o itálico, tá? Em geral, as pessoas têm usado mais o negrito, parece que ele realmente destaca melhor o título do que o itálico, né? Aparece mais. Mas só não pode usar os dois ao mesmo tempo, tá? Ou é um ou é outro. Então, ó, ensino de literatura é o título, está com destaque, o subtítulo não. São Paulo, vírgula, ó. Perceberam a vírgula aqui? Tá errado. O que é mesmo? 2 pontos. Então, São Paulo, 2 pontos grudados aqui, daí dá o espaço, aí vem atual. O que é atual? Você pode até não conhecer, mas pela localização na referência, você infere que é o nome de uma editora. Então, tá correto. Vírgula, espaço, 2005. Está certo? Não, ó, tá faltando ponto no final. Ponto. Pronto, tá corrigida essa referência. É assim que eu quero que vocês façam. Ou se você quiser não quiser tirar o itálico, manter o itálico que estava, né? Então, tira o negrito, vai ficar assim. Só o título que tá com itálico, o subtítulo não. Percebe? Então tá corrigidinho. Então eu quero que vocês façam em cima do que está aqui, né? Eu mandei para vocês esse arquivo em Word, então você faz em cima. Imagine que você está fazendo um trabalho de revisão de texto, você está ganhando para isso. Aliás, esse é um trabalho que a gente pode fazer, nós que somos professores de língua portuguesa, de língua inglesa, né? A revisão é um trabalho que deve ser remunerado, né, devidamente. Então, imagine que você está fazendo um trabalho, você já vai corrigindo o texto da pessoa em cima, tá bom? Aqui, ó, mais um. Koch, Inguedor e Vilaça. Tem erro aqui nesse autor? Tem, ó, o nome da autora, tá? É tudo em letras maiúsculas. Era só o primeiro que era para estar em maiúsculas. Aqui já não, só a primeira letra, não a palavra toda. Então você vai ter que arrumar, igual o William Roberto aqui. Se você quiser abreviar esse nome, assim como se você quisesse ter abreviado Roberto, também poderia ter deixado assim. Então aqui o nome está errado, ó. Vou marcar em amarelo que tem de errado. O texto e a construção dos sentidos. Ponto. O que nós temos aqui? O título de um livro, né? Nós estamos no livro, tá? Todos os exemplos aqui são de livro. E o que tem de errado aqui nesse título? Vou marcar de amarelo. Tem um negócio errado. O quê? Tá faltando destaque.
ou negrito ou o itálico. Sétima edição. O que tem de errado aqui? Ó, não é para escrever tudo por extenso, não. É para abreviar, lembram? 7.ed. São Paulo, 2 pontos, tá certo, porque tá coladinho na palavra Editora Contexto. O que tá errado aqui? Tá sobrando, ó, isso aqui não precisa, né? Isso aqui a gente pode tirar mesmo, só deixar São Paulo, 2 pontos, contexto, vírgula 2003, e o que tá faltando? O ponto, né? Então, olha, aqui tinha bastante coisa errada, né? Pra gente corrigir. E esse número 3, o que temos aqui de problema? Já viram, né? Lembram do traço que eu falei? Esse traço, ele era usado até a última norma da ABNT, que eu, se não me engano, a data dela era 2012, existia essa possibilidade do traço. E todo mundo usava, né, nas referências. Esta norma atual de 2018 é que tirou esse traço. Esse traço significa, se você vir ainda em textos que já, né, mais antigos, você vai encontrar esse traço, significa que a autora de cima está sendo repetida. Agora, não é mais para usar isso, você vai ter que colocar o nome da autora. Argumentação e linguagem é o nome do livro. Qual é o problema aqui? Tem um problema. Tá faltando algum destaque. Ou itálico, ou negrito, ou grifo, mas é que grifo é muito feio, né? Então, assim, ninguém usa mais grifo nas referências, embora seja possível. Mas se você estiver escrevendo numa máquina de escrever que você não tem itálico, ou se você estiver fazendo à mão, né? À mão é difícil você fazer negrito ou itálico, então, num manuscrito você grifa, mas aqui não. Ou usa negrito ou o itálico, então tá faltando. Ó, tem uma outra coisa aqui, depois do nome do livro, o que tá aparecendo aqui, ó, vou pôr em vermelho. Uma vírgula, tá errado, é ponto. Aí você pode falar, ai meu Deus, como é que eu vou saber? Olha aqui em cima, no modelo, ó, depois do nome do livro, ponto. Depois do nome da cidade, 2 pontos. Jorge Zahar, editora, vírgula, sabe? Olha no modelo, cola no modelo, vai no modelo, segue o modelo, não tem erro. A gente não tem que inventar, né? A norma tá dada, a prescrição é essa, nós não temos que discutir, só temos que fazer. Então, argumentação e linguagem, ponto. E aqui, olha, Editora Cortez, São Paulo, 1984. O que tá de errado aí? Já viram, né? Tá invertido, ó. Primeiro tem que ser a cidade, São Paulo, depois 2 pontos coladinhos, aqui sobrou uma vírgula, né? Editora Cortez, não precisa ter tudo isso, é só o nome da editora, sem esse editora São Paulo, Cortez, 1984. Então é isso, olha, o exercício é para vocês fazerem essas correções e fazendo, olhando o modelo, tendo algumas dúvidas, inclusive, e pesquisando na norma. Se não conseguir resolver, manda um WhatsApp para mim, no meu WhatsApp particular, né? Não vamos ficar mandando no grupo da disciplina, senão fica muito congestionado o grupo. É só assim, fazendo que a gente aprende, não tem outro jeito. Aí vão começar a aparecer outros casos aqui, que vocês têm os modelos e vão fazendo. Todos os exercícios têm 2 ou 3 exemplos para você corrigir, sempre com o modelo da norma da ABNT aqui dentro do quadrinho, tá? O quadrinho está certo, o que está embaixo é que tem problemas. E aí são vários, tá bom? Então tá, vou deixar que vocês comecem a fazer. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, né? Eu vou respondendo para vocês. Essa é a primeira parte da aula dessa 6ª semana. Eu sei que esse assunto sempre gera muitas dúvidas. Assim que nós voltarmos nas nossas aulas presenciais, logo eu creio que, né, em junho a gente vai conseguir voltar. Aí a gente retoma na sala de aula, tira as dúvidas e faz outros exercícios. Por hora, vamos fazer
esses. E a segunda parte desta semana, eu gostaria de... eu vou mandar para vocês por e-mail alguns exemplos de artigos do tipo relato de experiência e estado da arte. Daí eu vou comentar com vocês que são artigos são mais fáceis de fazer, que talvez alguns de vocês já queiram fazer agora ou até o final da nossa disciplina, já tenham condições de fazer para ter um trabalho para apresentar no semestre que vem em algum congresso ou mesmo para mandar para alguma revista para publicação, tá? A gente vai estudar esse tipo de artigo que realmente é mais fácil do que os artigos que nós tínhamos visto antes, que são relatos de pesquisa. Então eu vou mandar para vocês alguns exemplos e as instruções para leitura. No momento vocês não vão ter que escrever esses artigos, vocês vão ter que ler e fazer algum exercício para conhecer melhor a organização e a estrutura desses artigos, que não são tão diferentes dos que nós estudamos, mas tem algumas especificidades, tá bom? Então eu mando para vocês. Primeira parte é esta, das referências. A segunda parte serão os artigos que eu vou mandar por e-mail e depois farei as considerações também sobre eles, tá bom? Então, ótimo, gente. Muito obrigada. Vão dar uma olhadinha na norma da BNT e comecem os exercícios, tá bom?